de assassinatos investigados e descobertos. Então, Bogotá, Colômbia, é hoje um exemplo para ficar pertinho de nós, o mais perto da nossa realidade cultural. É um bom exemplo para nós começarmos a prestar atenção, que é o país que mais diminuiu mortes nos últimos 10 anos. Deputado, Professor, por favor. Luiz Flávio, entre as polêmicas, entre as reformas propostas, o caso das drogas, ele é um dos que suscitou bastante dúvidas. Nós estamos vendo, eu particularmente sou frontalmente contra a possibilidade de facilitar o uso de drogas, porque lidando com drogados há tantos anos, 90%, 95% dos meus pacientes começam fumando maconha. E o nosso crime é um assunto difícil de se investir. Não se fala no Brasil, em São Paulo, a palavra prevenção, mas se está buscando a palavra descriminalização. Quer dizer, quando se fala em um cidadão usar 5 dias, carregar droga para 5 dias de uso, é dizer, os traficantes, se falasse para ele, me mude o Código Penal, Código de Processo Penal, o processo não me mude, não mexa nisso, como está, que tá bom. Para eles, para os presos, deixa lá, não mexe nisso. Mas no Código Penal, me bota 5 dias, se puder deixar o cara usar 10 dias. Carregar não é crime. E os senhores colocaram essa lei e eu sei da sua honorabilidade, sou seu fã, seu amigo. Como é que isto passou e, por unanimidade, todos querem que o cidadão possa carregar drogas? Corrigir, deputado, não passou ainda, não virou lei, é um anteprojeto. Não, passou no anteprojeto. No anteprojeto, porque passou lá na comissão por unanimidade. Não vai passar no Senado. Não vai passar. Não vai passar no Senado, já sabemos. Ferrarini, é uma das primeiras coisas que cai, que já caiu, é esse tema. Acabou. Os senadores, nós já fizemos reunião com eles recentemente, já deixaram muito claro, até mesmo o relator, Pedro Taques, foi um pouco reticente, mas ele deixou subentendido. Não passa. Este item não passa. Vai ficar como está hoje. Ficar como está hoje é o seguinte, alguém é preso portando drogas para uso. É que aqui não se fala de traficante, que é outra história. Para uso. O que fazer com ele? É problema de polícia ou não é problema de polícia? É isso que foi discutido. Deixa ele na polícia, nas mãos da polícia ou fora da polícia. Mas que continua a droga ilícita, não há dúvida. Por quê? Fora disso, só temos 2 caminhos a seguir e, na minha opinião, nenhum dos 2 caminhos, eu não iria por nenhum deles. Primeiro caminho, Estados Unidos, cadeia. Eu acho que o usuário não é cadeia. E o seu trabalho, por exemplo, no campo de prevenção de drogas que você tem, você já comprovou certamente na tua história que botar na cadeia por causa de uso de drogas não vale. Ou o Uruguai, que agora está querendo legalizar a droga. Aí é legalizar. Ou seja, está permitida, ele vai plantar, o governo vai plantar maconha, vai vender maconha para quem tiver cadastrado. Essas 2 posições extremadas, eu não iria por nenhuma nem por outra. Nem vou pelos americanos, nem vou pelos uruguaios. Ficando no Brasil, o sujeito é surpreendido. É polícia ou não é polícia? Hoje é polícia. Polícia sofre uma pena alternativa. Na proposta do código, não seria polícia, mas a droga continua proibida. No fundo, eu acho que o problema é mais grave. Está por detrás de tudo. O problema não é tanto o que nós vamos fazer com os usuários. O problema é que os traficantes de drogas praticamente não são tocados. Não são tocados. E os 124 mil presos hoje no Brasil por drogas, praticamente 99,9% é gente pequena. Não prende os grandes. Os verdadeiros traficantes fica tudo impune porque é crime organizado. E crime organizado não é tocado pelo Estado. Mas se deixar absolutamente liberal, porque no Brasil não tem um único viciado preso, de norte a sul do Brasil. Hoje não tem. Não, pelo Hoje artigo não 28 da Lei 11.343. A lei não permite. No Brasil não é preso. A lei não permite. E o que a gente vê esse movimento de marcha da maconha, eles querem que vende maconha em charutaria. Não pode. Nenhum país do mundo liberou. O Brasil não está preparado. Nenhum país do mundo, mas nenhum liberou. Quer dizer, por exemplo, quando a Dinamarca tentou,
com 5 milhões de habitantes e parou. A Suíça parou. A Holanda... a Holanda cabe 14 vezes dentro de Minas Gerais, 208 vezes dentro do Brasil. E lá, o holandês morre de vergonha daquele quadrilátero. Daquele shopping lá que eles podem tomar. Eu tive 2 vezes lá em Amsterdã. Então, liberar no Brasil não tem prevenção, bota o nosso jovem cara a cara com a droga. E o terrível, aí que fica a encruzilhada. Cada viciado no Brasil, no mundo, ele representa 5 novos viciados automaticamente ao longo da vida, porque é o amigo que oferece. E alguns, não que ele é traficante, ele vai oferecer alguns 10 viciados. Então, e cada um mais 5 a 10. Por isso que essa progressão geométrica no mundo. Agora, se a gente facilitar muito, como estão querendo vender em charutaria, ou liberar, esse pessoal da marcha da maconha e tal, é complicado. É complicado. E deixar o cara com 5 dias, os traficantes do mundo diriam, o que eu queria que mudar era isso. Bota, se puder, põe 10 dias. Daí, o cara que usa 5 pedras de crack por dia, se for, ele fica com 25 no bolso. Já dá um bom tráfico, mas não pode ser preso. Então é complicada a situação. Como é que o senhor... Porque hoje, mesmo onde é cadeia, pega os Estados Unidos, é cadeia para quem é surpreendido. Só aumenta o número de usuários. É complicada a situação. Porque o tipo de crime que a vítima procura o objeto. Quando uma vítima procura o objeto, fica difícil do Estado fazer um trabalho. De qualquer maneira, o Estado só consegue apreender 15% da droga fabricada no mundo. No mundo. A ONU concluiu. No mundo, 85% chega aos consumidores. Porque, como o senhor está dizendo, o usuário é conivente com o traficante. Claro, a vítima procura o crime. É difícil o Estado fazer qualquer coisa. Logo, onde mexer? Educação. Educação. Mexer aí, orientar todo mundo. Porque se nós diminuirmos o consumo de cigarros, também podemos diminuir o consumo de qualquer droga. Verdade. Professor, numa operação recente, a Polícia Militar, durante 14 horas, fechou principais ruas, avenidas, não só em São Paulo, Grande São Paulo, e conseguiu tirar de cena 120 quilos de drogas e apreensão de 32 armas. Ou seja, a droga está disseminada. No máximo 15% do que fabrica. Né? No máximo. Eu gostaria que o senhor respondesse a pergunta do deputado Fernando Capês, do PSDB. Meu caro amigo e colega Luiz Flávio Gomes, no caso de comprovado envolvimento de pessoa jurídica na prática de crime de corrupção ativa, você acha interessante, na mudança do Código Penal, aplicar uma pena de encerramento das atividades ou extinção e, eventualmente, multa e obrigação de prestação de serviço em favor da comunidade? Qual a sua opinião, você como um grande jurista e um grande penalista? Legal, Fernando Capês, meu amigo, também de cumprimento e agradeço a pergunta, Fernando. Seguinte, a pessoa jurídica que se enriquece com o crime tem que ser punida. Você está ganhando dinheiro com uma ilicitude. Como não punir essa pessoa jurídica? Se isto vai ter uma conotação penal ou não penal, é um problema técnico aí, legal e formal. Mas que as pessoas jurídicas que se enriquecem com o crime têm que sofrer sanções compatíveis com o que elas são. Por exemplo, multa, fechamento por alguns dias ou fechamento definitivo. Encerrar mesmo, o que é uma pena de morte para a pessoa jurídica. Eu vejo desta maneira, não consigo entender que alguém que esteja ganhando dinheiro com o crime não possa ser sancionado por que está fazendo. Bom, sobre a questão das penas máximas, eu queria também que o senhor prestasse atenção numa segunda pergunta do deputado Marco Aurélio, do PT. Professor, hoje as pessoas me parece que têm uma visão um pouco inadequada, achando que nós temos que deixar as pessoas mais tempo presas e que talvez por este motivo nós tenhamos criminalidade. Eu, particularmente, acho que tem muitos criminosos soltos e muita gente presa que deveria estar solta. Na opinião do senhor, o que é mais interessante? É aumentar a pena ou aumentar a eficiência do sistema? De tal modo que recupere as pessoas e retornem à sociedade para o bom convívio. Porque me parece que tem gente que acha que se tirar todas as pessoas do convívio, isso vai resolver. E nós estamos vendo que esse processo não caminha para uma boa solução.
Perfeito. O questionamento do deputado Marco Aurélio é perfeito. Por onde vamos? Nós vamos para a eficiência do sistema ou nós vamos em só mudanças de leis? Eu diria eficiência do sistema. Eu iria por aí, jogaria toda a nossa luta, nossa força, nosso esforço para melhorar o sistema, melhorar a polícia, a apuração da polícia. E aí dou um número que apoia a tese do deputado. Quantos por cento dos presos do Brasil hoje estão lá por furto? Furto, não é roubo, não é latrocínio, furto, 14%. Que dá isso? 70 mil pessoas. Essas 70 mil pessoas poderiam estar sofrendo castigos outros, diferentes, castigos alternativos, porque não são pessoas que usaram arma de fogo, nem que mataram, nem que tirou sangue de ninguém. Então, esses equívocos ainda acontecem no sistema. E, de outro lado, gente que está fora, perigosíssima, com mandado de prisão na rua, e tem mais de 200 mil, 300 mil, ninguém sabe o número exato, que está aí na rua, não prende os perigosos. Então, cadeia, na minha visão, é para perigosos perversos. Perigosos perversos é cadeia. Fora disso, buscar outros tipos de pena. Mas com tantos crimes aí, professor, mesmo com um país em franco crescimento, pleno emprego, o que mais se vê nessas câmeras de segurança que são mostradas no noticiário do dia a dia são pessoas assaltando, pessoas fortemente armadas, professor. Agora, professor, deixa eu só interromper na sequência dele. Eu queria que o senhor comentasse por que 72% das pessoas que cumprem pena nas cadeias de São Paulo, dos 195 mil presos, voltam para o crime outra vez. Quer dizer, aí é um outro lado que o Estado não depende do governo federal, é o Estado que tem que cuidar, porque 72%, se muitos estão lá por causa de droga, diz que aí tem que internar compulsoriamente, na marra, não sei o quê, está lá preso. Por que não faz um trabalho de recuperação também dessas pessoas? Não existe trabalho de recuperação em São Paulo. Ferrarini, zero. Vou te dar um zero. Vou te dar um número. Eu fiz agora uma recente pesquisa de quantos professores estão dando aula para presos no Brasil todo. Encontrei 70 professores no Distrito Federal, encontrei 30, 40 professores em vários estados. Quantos professores dão aula para presos no estado de São Paulo? Zero. Zero. Não tem um professor dando aula para os presos. Logo, não tem preocupação de recuperar pessoas. Aquilo ali é só um antro de aprendizagem do crime, é a faculdade do crime, e pior, que ele entra lá, às vezes por um furto bobo, ele entra lá e vai ter contato com o crime organizado, que hoje domina todos os presídios do estado de São Paulo. Todos. Conclusão, estamos fazendo o quê? Prendendo, gastando caro para treinar o cara num crime organizado. Professor, a polícia também de São Paulo, ela atingiu, outro dia eles estão alegando que tem 9 vezes mais confronto que a polícia dos Estados Unidos, mais em São Paulo. Também lá o cara fica preso. Aqui o cara é solto, ele sai 5 vezes por ano e não volta. E a polícia de São Paulo atingiu um ponto que, se você ligar no 190, chega em 6 minutos no máximo. Então tem confronto. E ali alguém vai morrer. Absurdo. Professor, eu queria nesses minutos, por favor, pode responder. Tem uma pergunta sua no ar. A questão também, por favor, vamos responder. Do aborto. O Brasil melhorou. O Brasil melhorou. E mesmo assim os crimes estão aí, ou seja. Mesmo assim os crimes estão aí. Porém, pegue agora a pesquisa só dessa semana, Jorge, a resposta já está aí. Quantos jovens no Brasil de 15 a 17 anos não estão nem na escola, nem em emprego, nem buscando emprego? 6 milhões. 6 milhões. 6 milhões. Não tem nem escola, nem emprego, não tem estrutura familiar, não tem nada. Sem formação são inempregáveis, professor. Não vão ter emprego e vão ser cooptados pelo tráfico. Estão excluídos pelo sistema capitalista, não tem jeito, não há espaço para eles. E aí, cooptados pelo tráfico, ou busca uma saída de sobrevivência exatamente vendendo drogas, furtando aqui, furtando ali. Esse é o problema. Um pano rápido, professor, já no encerramento da nossa conversa, sobre crimes cibernéticos.